Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem? Estamos aqui novamente para a explicação de mais uma atividade. Então, hoje, 28 de setembro de 2020, vamos trabalhar português. Isso mesmo, vai lá, pega seu livro de português e abra na página 80. É esta página aqui que a prof está mostrando. Então, vamos lá. Primeira coisa, a prof vai pedir para vocês colocar a data aqui em cima. Escreve a data de hoje, né? 20 de 9 de 2020, pode abreviar. Pode fazer isso em todas as páginas. Nós vamos trabalhar a página 80, 81, 82 e 83. A princípio, vocês vão dizer, nossa, é muito, professora, mas não é. Por quê? Porque é mais observação. Você vai observar e marcar. Por exemplo, aqui, ó, temos a capa de um jornal. Vamos observar todos os dados aqui e responder 4 questõezinhas só da página seguinte. Então, vamos lá. Para iniciar. Você vai ler uma reportagem de jornal. Observe a capa, o título do jornal, a quem ele se destina, qual será o assunto que se transformou em reportagem. Leia para saber. Então, olha aqui, reportagem, capa do jornal. Então, qual será que é o nome do jornal? Isso mesmo, sempre vai ser a letra maior aqui, escrita maior vai ser o nome do jornal. Então, está aqui. A quem ele se destina? Para quem que serve? Para quem foi escrito esse jornal? Isso mesmo aqui, ó, jovens e crianças. E a data? Quando que ele foi publicado? Está aqui, é menorzinho, mas está. Só vocês prestarem atenção. E qual será o assunto que se transformou em reportagem? Que é o textinho que a gente vai trabalhar lá na página 82. Ele está aqui, ó. Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Então, observou todos esses dados. Passe para a página 81. É esta aqui. Olha aqui, veja bem. Jogo rápido. Preencha o quadro com os dados encontrados na capa do jornal. Esse que a prof falou, apenas 4 questõezinhas aqui. Não precisa você fazer no caderno, pode fazer aqui mesmo no livro. Então, a primeirinha aqui. Nome do jornal. Então, qual que é o nome do jornal que você viu lá? Coloca aqui a data do jornal. A quem ele se destina, né? Para quem que foi escrito esse jornal, o prof falou lá também. E o título em destaque, né? Aquela reportagem que a gente vai trabalhar na página seguinte. Ela está aqui embaixo também, olha. Que essa aqui seria dentro do jornal, né? Abriu lá dentro como que estava escrita a reportagem. Então, observe como o título da reportagem foi destacada na página interna do jornal. Veja que o texto é acompanhado de uma foto e um infográfico. Então, o infográfico a gente não vai trabalhar hoje, vai ficar para uma outra aula. Então, observou, passa para a próxima página, e é esta aqui, 82. Está aqui a reportagem. Agora, leia o texto da reportagem. Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. O prof não vai ler, porque ó, é um textinho meio grande. Se a prof for ler, vai ficar muito grande o vídeo. Então, você vai ler uma vez, 2 vezes, para você poder responder 3 questões. Então, nessa página aqui temos a questão número 1, e na outra página temos as questões 2 e 3. Então, tá, vocês já leram o texto, vamos para a interpretação do texto. Número 1. A reportagem que você leu traz vários dados. Escreva a que dados se referem estes números. Então, você lê o texto, está aqui. Letra A. 7 bilhões. Aí, você vai lá no texto, olha ali, ó, 7 bilhões. Do que está falando? Do que se refere esse número 7 bilhões? Aí, você vai escrever aqui. Do que se refere esses 7 bilhões? B. 795 milhões. Também, você vai lá no texto, ó, 795 milhões, do que está falando? O que se refere a esses 795 milhões? E letra C, 1,3 bilhão, também está aqui no texto, ó, 1,3 bilhão, está falando do quê? Então, coloca aqui mesmo, né? Não é para fazer no caderno, pode fazer no livro. Passa para a última página, que está questões 2 e 3, e o infográfico que, como a prof já disse, vai ficar para uma próxima aula. Então, questão número 2. Assinale um X nas informações que estão de acordo com a reportagem. Eu vou dar uma dica para vocês. Tem 2 questões certas, tá? Então, primeira frase. Muitas pessoas poderiam se alimentar com os alimentos desperdiçados?
Então, se você acha que sim, marca um X, mas tem que estar no texto também, tá? A outra, a produção de alimentos poderia atender a todos? A terceira, não há comida suficiente para todas as pessoas? E a última, a fome não tem nada a ver com a comida que vai para o lixo. Será? Então, você marcou as duas questões corretas, passa para a questão número 3. Releia outras causas que também contribuem para a fome. Então, aqui tem várias causas, né, que contribuem para a fome no mundo. Você vai lê-las para responder mais 3 questõezinhas aqui abaixo. Então, primeira causa, pobreza. Depois, guerras, desperdício, falta de investimento em agricultura, problemas climáticos e aumento de preços dos alimentos. Então, aqui, letra A. Você vai apenas, circule a causa que não depende da ação das pessoas. Então, você vai só circular aqui nessa retângulo aqui. Qual dessas causas não dependem da ação das pessoas, que não é causada pelo homem, né? Qual será que é? Então, faz um círculo nela, tá bom? Letra B. Em qual delas você poderia colaborar diretamente? Sublinhe. Então, qual dessas causas você poderia colaborar para evitar, né, que aconteça essas fomes? Será que a pobreza você pode evitar? As guerras, o desperdício, falta de investimento na agricultura, problemas climáticos, o que você poderia evitar? Aí você faz um risco embaixo, né? Sublinha, é só um risquinho embaixo. E a letra C, por último, em sua opinião, qual delas é a mais difícil de resolver e por quê? Agora você vai colocar a sua opinião aqui. Qual dessas causas é a mais difícil de ser resolvida e por quê? Tá bom? Por enquanto é só, pessoal. Precisando, é só chamar a prof.